Agora no Jornal da Noite está João Correia, advogado do Benfica. Muito boa noite, João Correia. Muito obrigada pela sua presença. E a primeira pergunta para si é aquela que neste momento todos fazemos. Como é que o Benfica chega às informações que serviram para notificar as empresas? Existem seguramente no Benfica, eu de facto não tenho uma visão muito rigorosa no plano informático, como deve calcular, não é essa a minha atividade, mas seguramente existem internamente no Benfica mecanismos de averiguação, de detecção, através dos meios próprios internos do Benfica para apurar quem é que acedeu, através dos mecanismos próprios de informática, quem é que acedeu aos e-mails do Benfica. Mas isso significa que poderá ter havido violação de comunicações ou de reserva da vida privada, que é de resto um dos argumentos que o Benfica utiliza a seu favor no caso dos e-mails? Reserva de vida privada do Benfica, sim. Invasão da vida, do espaço informático do Benfica, sim. A detecção e apreensão desses e-mails também. E depois ofensas à pessoa coletiva que o Benfica é. Isto é, no fundo, temos em cascata 3 tipos de crimes completamente diferentes. E o Benfica, para chegar a estes nomes, não violou, não passou, não pisou o risco da lei? Não teve de violar nada. Se me enviar um e-mail para mim com o registro de que foi recebido, é evidente que eu fico a saber que já recebeu o e-mail. Portanto, presumo que é isso, embora eu não tenha... Não tem conhecimento, então, a fundo sobre este processo? A parte informática não me pergunto... Mas sobre a notificação das empresas ou a intimação, não sei qual é a expressão que deva ser usada. As pessoas que o fizeram praticaram também um crime. E como tal, o Benfica foi atingido na sua esfera privada por essas pessoas. Portanto, o Benfica reage em legítima defesa. Mas não pode reagir em legítima defesa se violar também a lei. Não viola lei nenhuma. Para chegar ou aos IPs, ou a quem fez essas descargas dos ficheiros com os e-mails. Eu insisto, não me coloque perante a situação de ser um alto especialista em informática. Posso dizer, no plano puramente jurídico, que de facto essas pessoas violaram a lei, praticaram crimes ao apreenderem os e-mails do Benfica e ao divulgá-los. A minha questão era mais se tinha informação sobre esta atuação agora do Benfica e deixe-me seguir para esta notificação, intimação, não sei qual é a expressão correta, não sendo o Benfica uma autoridade judicial, como é que justifica os termos em que ela foi feita às empresas sobre os funcionários? É ofendido. Na qualidade de ofendido pode participar a quem tem os meios de agressão. E essa participação a quem tem os meios de agressão foi feita. Comunicou a quem tem os meios de agressão que o Benfica está a ser agredido por essas pessoas e por essas empresas e por essas entidades. E como tal, defende-se. É uma comunicação, não é uma intimação. Não, uma comunicação. Uma comunicação de que está a ser agredido. Pronto. É tão simples quanto isso. Mas a questão jurídica é que importa aqui neste caso. Isto é, viu estas peças, verificou estas peças e, de facto, tudo se passa como se aquilo que interessa é se há ou não há e-mails, se eles são verdadeiros ou falsos. Essa questão, de facto, não tem grande importância. Se quer que diga. Não tem? Nenhuma importância. A questão que se põe aqui, a única questão que tem que ser apurada é se, da parte do Benfica, surgiu algum momento de violação das regras básicas do fair play desportivo, se corrompeu ou não corrompeu alguém, se intimou, se pressionou, se sugeriu, se influenciou. Essa é que é a questão. Não é a questão se os e-mails existem ou não existem, juridicamente falando. Não é a questão de saber se os e-mails são verdadeiros ou falsos, estão truncados ou não estão truncados. Juridicamente, e para efeitos desportivos e criminais, o que interessa é se o Benfica corrompeu ou não corrompeu alguém. Algum dirigente do Benfica, algum responsável do Benfica, influenciou a arbitragem no sentido de ser beneficiado, então nessa altura o Benfica é responsável. Mas isso tem que ser provado. De acordo com os dados que tem, certamente já terá lido os e-mails, acha que não há nenhum facto relevante que possa indiciar corrupção passiva ou ativa, como podemos ler nas suspeitas do comunicado da Procuradoria-Geral da República? Do comunicado da Procuradoria-Geral da República? Sim. Não há nenhum comunicado. Quando a investigação em curso pelos crimes, corrupção passiva e ativa está a ser investigado. São duas coisas diferentes. O que está a ser investigado é isso. Aquilo que eu tenho conhecimento é outra coisa. Isto é, eu tenho conhecimento de que inexiste qualquer contacto. Não existe qualquer contacto entre qualquer dirigente do Benfica e qualquer árbitro. Não existe qualquer contacto entre qualquer responsável do futebol ou de outra modalidade esportiva e qualquer árbitro. Não existe. E como tal, porque não existe, é a minha consciência de facto que ainda bem que se investiga. Isto é serenamente que eu ouço em todos os corredores por onde passo
Eu ouço no meu próprio escritório uma serena expectativa sobre qual será o resultado das investigações. Há suspeitas de corrupção, não é? Há suspeitas de corrupção. E eventualmente de tráfico de influências. O que é que o senhor diz quando vê o conteúdo daqueles e-mails? Deixe-me dizer-lhe, deixe-me esclarecer. Não há suspeitas. Há quem tenha divulgado suspeitas, que é completamente diferente. Se eu disser que alguém, publicamente e de forma reiterada e sistemática, que alguém praticou uma infração, isto é, dessa minha divulgação resultam suspeitas. O que está aqui é não há suspeitas, há divulgação de suspeitas, sistemática divulgação de suspeitas, com finalidades económicas, com finalidades esportivas, com finalidades corporativas, e é essa a finalidade desta campanha, desta divulgação sistemática da prática de crimes. Isto é, todas as semanas, alguém diz, para a semana vou praticar um crime. Na outra semana, para a semana vou praticar um crime. E todas as semanas se participa ao Ministério Público essa intenção, que se vai consumando. Mas há mails, o senhor não teve, ao ler alguns desses mails, não teve qualquer dúvida ou não admite que pudesse haver qualquer dúvida em relação a algum deles? Por exemplo, para o Benfica Nacional da Madeira, quando Paulo Gonçalves dá instruções aos serviços do Benfica para oferecerem bilhetes a um antigo delegado da Liga e que justifica dizendo que o antigo delegado tinha sido suspenso por 2 anos após processo disciplinar da Comissão de Disciplina por não ter relatado factos no túnel de acesso aos balneários e com essa omissão o tinha safado a ele e ao Nuno Gomes de uma sanção, mas que se tinha lixado, era esta a expressão usada. É boa gente, é benfiquista, indefectível, sempre foi defensor na blogosfera do nosso estimado líder. Ora, como é que este discurso justifica, além da leitura imediata, de que há aqui uma rede de influência ou de alegada troca de favores? Sim, tal como está a ler, de facto não. Agora, qual é a consumação disso? Qual foi a execução disso? Qual foi a consequência disso? A maior parte dos e-mails que eu tive acesso refere-se a factos passados. E tudo aquilo que é sistematicamente divulgado são e-mails de situações censuradas, bem ou mal, isto é, com a linguagem que de facto não é admissível, senão na linguagem direta, informal, entre as pessoas que se conhecem. Mas os e-mails que eu conheço referem-se a factos passados, isto é, alguém que censura alguém sobre condutas que ele já praticou e não condutas que ele deve vir a praticar. E, portanto, eu não sei desse e-mail se houve ou não houve consequências, se houve ou não houve execução disso, de facto, manifestamente, aquilo que me está a apontar é algo de facto... Alguns tiveram, por exemplo, o caso do e-mail do Luís Filipe Vieira na sequência do Porto Benfica de 10 de maio de 2014, que o Futebol Clube do Porto venceu por 2-1, em que Nuno Cabral envia um mail a Paulo Gonçalves e a Luís Filipe Vieira com a descrição de 11 erros cometidos pelo árbitro. E o Luís Filipe Vieira terá respondido: Paulo, devíamos participar deste artista, pois ele brincou com o Benfica, temos de dar-lhe cabo da nota. Seja uma consequência direta ou não, a nota do Rui Costa passou de 3,5 para 2, que é a maior descida de sempre da nota de um árbitro. O senhor é jurista, é um homem que conhece bem as leis e está habituado a estes processos. Há ou não aqui margem de dúvida relevante sobre a influência que o Benfica poderá ter tido na descida de nota deste árbitro? Poderá haver e poderá não haver. Isto é, poderá surgir daí uma consequência como poderá não ter havido. Ou seja, volto-lhe a dizer, é um facto passado. E a questão é de algo que já se passou. E não sei se essa nota foi resultado de qualquer influência desse e-mail. Isto é uma conexão, uma relação de causa e efeito entre esse e-mail e a baixa da nota. Não sei. Há de ser averiguado. Volto a dizer, se confirmar que esse e-mail determinou a baixa da nota, há uma relação de causa e efeito, o Benfica tem de ser punido. Sim. Claramente. Isto é, desse e-mail resultou uma baixa de nota. Ou, se isso tem de ser provado através dos mecanismos próprios da jurisdição desportiva. Obviamente, volto a dizer, não me interessa muito no plano jurídico, não me interessa, eu diria mesmo, não me interessa nada saber se esses e-mails existem ou não existem. Mas veja uma coisa, para os adeptos, a massa benfiquista, que é de tantas centenas de milhares, milhões, não é só a questão jurídica que está aqui em causa. Também é necessário, muitos deles gostariam de saber se aqueles mails são... O Benfica nunca disse que os mails não eram verdadeiros, disse sim que havia alguns mails falsos, nomeadamente Pedro Guerra já o disse abertamente, mas não diz quais são. Não seria do interesse do Benfica, até por respeito à sociedade portuguesa em geral, ao futebol, para evitar um maior clima de desconfiança, clarificar imediatamente quais são aqueles que diz ser ou que acha que são os mails falsos? Está a ser feito na sede própria. Na sede própria e qual? No tribunal, junto da PJ, junto dos processos de averiguação. Aliás, nós estamos sistematicamente em colaboração e de uma colaboração ativa com os meios de investigação criminal.
Não pense que o Benfica está paralisado. Mas tocou num ponto que é muito sensível. Isto é, a massa adepta do Benfica não gosta deste ambiente. Não faz parte da cultura do Benfica, se quer que lhe diga. O Benfica não tem esta cultura. E, como tal, toda esta campanha surda, sistemática, dolosa, reiterada, de facto, contraria o sentimento normal do benfiquista médio, digamos assim. Isto, de facto, vai contra a nossa cultura, vai contra a cultura do Benfica. E em nome disso não era importante esclarecer tudo isto publicamente? Vai ser esclarecido. Não, publicamente há de ser discutido, há de ser apreciado publicamente no momento próprio, no momento em que processualmente se atingir algum resultado. Mas isso não agrava o clima de desconfiança em relação ao próprio Benfica sem haver uma clarificação? Nós não paramos o vento com as mãos, se quer que eu diga. Isto é, não penso que é possível ao Benfica dominar toda a comunicação social e pôr cá fora e conseguir influenciar toda a comunicação social para toda ela começar a funcionar em seu benefício. Não é possível. Isto é, temos até verificado o contrário. Há uma voz única, apesar de tudo, sabemos, os jornais também revelam uma cartilha de uma voz única de comentadores nas várias televisões. Isso mas parece também uma estratégia de A informação prestada aos comentadores é típica de todos os clubes. Isso chamar cartilha foi, de facto, mais uma construção, uma arquitetura que foi criada. Não há nenhum clube que não informe os seus comentadores. E é normal? É normal. Normal. Nós temos de terminar. Eu não sou comentador, mas olha, deixe-me dizer, se recebesse do meu clube, não sou comentador, nem vejo. Se quer que diga, nem vejo. Mas se recebesse do meu clube informações, eu recebia informações do meu clube, da imprensa desportiva, da imprensa jornalista, da comunicação social em geral, e depois tinha a minha opinião. Isso é legítimo. É legítimo como seguramente também o faz. Isto é, a cartilha significa dar informações que não são de fácil acesso. Essa história da cartilha, para mim, é de facto um mistério, como foi transformada num escândalo. O que é a cartilha? A cartilha é fornecer informações. E depois, qual é o problema de fornecer informações? Eu, se recebesse informações... Há quem olhe para ele como uma forma de condicionar a própria análise que tem criado este clima um pouco insustentável e difícil e agressivo que está a afetar neste momento o futebol português. Tem razão, foi criado um clima na comunicação social insustentável e agressivo. Tem toda a razão. E essa agora, não se tem ela nada corresponde à realidade, a resposta é não corresponde. Doutor, nós temos de terminar, o nosso tempo voou, mas uma última pergunta, mesmo para fechar. Depois do apito dourado, podemos estar perante um apito encarnado? Ou no que é que eles diferem? Só é um apito que não toca. Mas esse apito não toca nada e vai dentro de algum tempo saber que não toca mesmo tal apito. Dentro de algum tempo vai ver que não há apito algum. Muito bem, agradeço a sua presença, João Correia, advogado do Benfica, neste Jornal da Noite. Muito obrigado pelos esclarecimentos que pude prestar, embora parcelares. Muito obrigado, eu acho que ficou o essencial daquilo que gostaria de deixar, nomeadamente com essa vertente, sobretudo jurídica, que é aquilo que o ocupa neste momento. Agradeço-lhe, muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço.